Bom, então vamos para o balanço do primeiro semestre. Eu trouxe aqui os meus destaques, os livros que mais me marcaram. Não estão todos os livros, né? Apenas esses destaques. E também não estão na ordem de preferência, conforme eu fui achando, eu fui colocando aqui. Tem um, na verdade, que eu não achei edição física, tá na minha estante em algum lugar. E, enfim, vou até começar por ele, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Um dos meus destaques. Realmente foi uma leitura que me impressionou bastante por conta das descobertas que eu fiz. E é sensacional isso, né? Quando você descobre, aprende através das leituras. Isso foi marcante e significativo para mim. Vai abordar sobre a participação das mulheres na guerra, sendo que o que eu conhecia da participação das mulheres na guerra era relacionado com as mulheres trabalhando como enfermeira, trabalhando como médicas, mas aqui, né, nessa obra, ela vai mostrar outras funções, principalmente mulheres que iam para o fronte. Então, serão relatos dessas mulheres sobreviventes da guerra, mas dentre muitas outras coisas, né, preconceitos que elas sofriam, enfim, foi um livro que me impressionou bastante, que me impactou. A escrita dela, a maneira como ela conta, né, são relatos, então tem essa questão da oralidade e, enfim, ela até no começo do livro fala um pouco sobre como que foi esse processo de pesquisa, da escrita dela, então foi excelente, uma experiência excelente. Aliás, esse é o segundo livro da autora Svetlana que eu leio. Eu li Vozes de Chernobyl, que foi muito impressionante, foi o que mais me marcou até agora. Esse é o segundo livro que eu leio, mas esse também foi muito impressionante e muito significativo, já que eu aprendi coisas ali que eu realmente não sabia, não fazia ideia. Então, essas mulheres, elas relatam, né, as mulheres soviéticas, elas relatam, cada uma vai relatar o que elas viram, o que elas presenciaram e o que elas testemunharam enquanto elas estavam ali na guerra, também no front, também na luta. Uma leitura que valeu super a pena. Bom, temos aqui um livraço, Felicidades, de Hermann Hesse. Essa foi uma leitura para mim surpresa, porque uma revelação também, porque eu não sabia nada do que eu iria encontrar aqui com relação à história. E para mim foi... a primeira história me conquistou, e depois eu li a segunda que me conquistou, e foi assim até o final do livro. Eu amei a escrita, as histórias, a maneira como ele fala sobre o ofício de escritor, as cartas que ele recebe dos leitores, a visita a André Gide. Inclusive eu estou lendo André Gide esse mês por conta, me incentiva mais. Já era um livro que eu queria ler, na verdade já era um autor que eu queria ler, quero ler outras obras dele, mas foi um incentivo a mais ter lido esse encontro entre Hermann Hesse e André Gide. Foi sensacional, esse livro, ó, super indico, até mesmo para presentear, só pelo título vale a pena ler e presentear, maravilhoso. Bom, um outro livro que me surpreendeu bastante tem o contexto da guerra, que é o Emblema Vermelho da Coragem, no caso aqui da Guerra Civil Americana. E esse livro, ele é muito impressionante. A escrita é impressionante, você vai pro fronte junto com o soldado. O que mais me impressionou aqui foi entrar no psicológico do protagonista aqui. Eu sempre esqueço o nome dele, Henry Fleming. É muito impressionante. E principalmente depois que eu finalizei a leitura, é que foi... você vê que o livro ele fica com você, o que torna a leitura marcante. Um dos melhores, vai entrar com certeza na lista dos melhores. Sensacional. E tem um vídeo em que eu comento também como foi a minha experiência de leitura. Não, na verdade o processo ao longo da leitura, porque é um vlog, eu vou comentando as minhas reações e também um pouco sobre o enredo. Quem quiser saber mais detalhes sobre a história, sensacional, eu amei. A maneira como ele desenvolve esse personagem, que a gente entra no psicológico dele, um personagem que fica atormentado por conta da guerra, o medo que ele sente. Então assim, vale a pena ler. Quem ainda não leu, leia. Outro livro que me surpreendeu muito é Nenhum 100.000. Eu amei essa leitura, amei aqui essa questão da identidade. Para mim foi revelador, foi transformador pela perspectiva que ele traz aqui, e eu não fazia ideia, então ele abriu a minha mente por essa questão com relação a essa questão da identidade, porque aqui o personagem, né, o Vincentello Moscarda,
Ele simplesmente um dia ele acorda, ele estava se vendo no espelho ali, e a esposa dele acha que ele estava reparando no nariz dele, que era torto. Mas ele fica espantado porque até então ele nunca tinha percebido que o nariz dele era torto. E aí traz a questão de como as pessoas elas te enxergam. E essa perspectiva, esse olhar das outras pessoas, a gente não tem, né? Essa perspectiva de fora. Então ele tenta buscar essa visão de fora das pessoas para tentar perceber como que as pessoas enxergam ele. Quais ideias essas pessoas têm sobre ele. Não só isso, mas tem outros assuntos que ele aborda. Mas foi uma leitura para mim sensacional, reveladora, e são livros que eu vou querer reler. Muito bom, excelente. Leiam, leiam, nem 100.000, leiam O Emblema Vermelho da Coragem e leiam Felicidade. Leiam também Madame Bovary, releiam também, quem já leu. Para mim foi uma leitura também impressionante, também a questão psicológica, acompanhar aqui a protagonista Emma, desde o começo, quanto ela tem uma inquietação dentro dela. Na verdade, desde o começo ela é romântica, ela é sonhadora, ela quer encontrar um grande amor, ela quer vivenciar as emoções que ela leu nos livros, porque aquilo alimenta a alma dela, alimenta os sentimentos, o coração dela, ela quer viver uma vida arrebatadora com muitas emoções, então toda essa paixão alimenta e dá sentido e dá vontade dela viver, ela quer viver intensamente essas emoções. E quando ela se depara ali com a rotina, com a vida cotidiana, ela acha tudo isso entediante, até que ela se casa e rapidamente ela se decepciona com o casamento e cada vez mais ela vai ficando entediada com a vida de casada, com a rotina do casamento, com a rotina ali da província ali onde eles vivem. Enquanto isso, ela assina revistas e jornais que tem notícias de Paris e o quanto que ela queria viver a vida naquela cidade. Ou seja, a vida que ela almejava, que ela queria, que ela desejava para ela. Então ela não se conformava em viver uma vida num lugar provinciano, uma vida para ela entediante, de casamento, de maternidade. Tudo para ela foi uma frustração, uma decepção. Isso vai deixando ela cada vez mais depressiva, se afundando. Ao mesmo tempo, ela é uma mulher voluptuosa, ela tem relacionamentos extraconjugais. Então, vamos acompanhar aqui ela se relacionando com os amantes, o quanto também que ela é intensa nessas relações, que no final das contas acaba não dando em nada. Enfim, ela também vai se afundar em dívidas, até o momento que ela não suporta toda essa pressão, todo esse sofrimento, e a gente acompanha exatamente o destino dessa personagem. Um livraço maravilhoso, incrível. Enfim, um clássico que vale muito a pena ler e reler. Bom, outro livro que eu li para mim foi muito importante, Meditações, de Marco Aurélio. Essa foi uma leitura, na verdade, para mim, eu preciso reler esse livro. É uma leitura que não se esgota aqui, porque são muitas lições, são muitos ensinamentos. Aqui, quando ele escreveu esse, na verdade, são escritos particulares, né? Ele, quando escreveu, não tinha intenção de divulgar. E aqui ele vai relatar o modo como ele enxergava a vida, o modo que ele vivenciava, que está relacionado com o estoicismo. Então, são muitas lições interessantes sobre o tempo, sobre a vida ser efêmera, passar rápido, como a gente pode aproveitar melhor a vida, viver com sabedoria, não desperdiçar o nosso tempo. Fala também como a gente pode lidar com situações mais difíceis, com dores, luto, sofrimento, e tudo está de acordo com a natureza. A gente não deve, por exemplo, temer a morte, porque a morte está de acordo com a natureza, faz parte da natureza, enfim, tem vários ensinamentos aqui que eu preciso ler, reler. Eu já fiz algumas anotações, mas foi uma leitura para mim muito importante. Eu me senti, depois que eu li esse livro, eu me senti mais calma. Então foi um livro que para mim teve esse
poder me despertar, né, mais conscientemente algumas noções sobre a vida. Com certeza é um livro que eu vou reler em breve. Bom, um dos meus favoritos, esse aqui com certeza vai entrar na lista final, né, dos livros favoritos do ano, é Laranja Mecânica. Eu não imaginava que eu fosse me apaixonar por esse livro. Até mesmo porque eu tenho essa edição já há um bom tempo, mas eu confesso que não me despertava interesse. Eu imaginava que fosse uma ambientação difícil de compreender, o cenário da ficção científica, enfim, eu tinha uma certa preguiça de pegar esse livro para ler, mas nas primeiras páginas me surpreendeu bastante. Só que eu quis pegar para ler, né, por ser um clássico, e eu fiquei impressionada. Ele me conquistou do começo até o final do livro. É muito impressionante aqui acompanhar esse protagonista, o Alex. Fiz aqui várias anotações. Deixa eu ver se do que eu lembro aqui para comentar com vocês. Bom, e é um livro que me impressionou já do começo, porque a gente se depara com várias barbaridades aqui que o Alex ele comete. Violência, cada coisa pesada que a gente acompanha aqui. Ele só tem 16 anos, alguma coisa assim, não lembro exatamente a data, mas ele é um adolescente, mas cada coisa absurda que ele faz, ele tem uma cena terrível. E aí depois ele passa por um tratamento, entre aspas, uma loucura acompanhar. Essa edição também está belíssima. Enfim, gente, quem ainda não leu, leia. Maravilhoso, impressionante. Uma outra leitura que me marcou bastante foi Precisamos Falar sobre o Kevin. Que livro pesado, eu fiquei muito angustiada lendo esse livro ao entrar em contato aqui com os sentimentos da mãe. Enfim, o Kevin ele comete um crime, ele vai preso e a gente acompanha a mãe escrevendo cartas ao ex-marido, falando sobre tudo que ela sente. Então a gente acompanha as angústias da mãe, a gente acompanha as visitas que ela faz ao Kevin na cadeia. É um livro que alterna passado e presente, não é um livro linear. Então aqui ela faz tanto uma retrospectiva da vida dela, quando conheceu o marido, na época que eles casaram, o desejo de ter filhos ou não, nessa discussão sobre a maternidade, a vida profissional dela, o momento que eles decidem ter um filho, que no caso aqui ela teve mais para agradar o marido, ela tinha dúvida se realmente ela queria ser mãe, então a gente acompanha o momento da gestação, como foi a relação mãe-filho, a criação, enfim, vai falar sobre maternidade, sobre tudo que ela passou, todas as angústias, até o momento que acontece esse crime, a gente acompanha o que acontece com essa família que foi destruída. Triste, triste de acompanhar. Bom, outro livro que eu gostei bastante foi O Problema dos Três Corpos. O primeiro volume, gostei também do segundo volume, ainda não li o terceiro. Vou finalizar ainda esse ano o terceiro volume, o volume dessa série, e eu fiquei surpresa. Na verdade, foi uma releitura aqui, esse livro, que para mim foi muito mais produtiva. A minha primeira leitura eu realmente deixei passar muitas coisas. A segunda leitura foi muito impressionante, do início até o final. Fez muito mais sentido pra mim, valeu muito a pena. É totalmente diferente da série da Netflix. Na verdade, eu nem assisti ela toda, só pelo primeiro episódio começou totalmente diferente. Pretendo ainda dar uma chance à série, mas depois que eu finalizar todos os 3 volumes. Foi uma leitura que me surpreendeu. Quem gosta de ficção científica, né, no caso aqui desse livro, Ciência, contexto histórico ele começa com o contexto histórico da Revolução Cultural na China. Então tem um contexto histórico, tem ciência, tem filosofia, tem uma trama muito bem elaborada, uma trama que me prendeu do início até o final. Pelo menos nessa releitura eu devorei, não consegui largar. Então entrou na lista aqui 2 favoritos desse primeiro semestre de 2024. Vamos ver até o final do ano com outras leituras. Vou selecionar 10 livros. Até o final do ano eu seleciono 10 livros, as melhores leituras do ano. Mas por enquanto esses são os meus destaques, livros incríveis. Se vocês já leram algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você é novo por aqui, aproveite também para se inscrever, ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e até mais!